Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1, sobre o tema As Duas Testemunhas e as Últimas Chuvas. A série qual esse vídeo é a série Israel Celestial. Muito bem, trazendo para vocês mais um tema de suma importância, a qual irá trazer para vocês o azeite e o óleo necessário, a qual servirá de reserva para vossas lâmpadas, a qual, em tempos de muita escuridão, de inverno e de provação de fogo que há de vir sobre a face da terra, irão vos ajudar. Mas antes, se ao término do estudo você gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos começar a leitura sobre este tema através do livro de Atos, e depois iremos fazer algumas observações e comentários sobre o assunto. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou cada uma sobre eles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedesse que falasse. Então vemos o cair aqui sobre os judeus. Em Atos capítulo 8, versículo 14 e 17, diz o seguinte: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, e vieram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Observe que aqui agora é o cair do Espírito Santo agora nos samaritanos, que são aqueles ali descendentes das 10 tribos do norte. E em Atos capítulo 10, versículo 44 e 48 diz: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Como vimos nesses capítulos e versículos, tudo iniciou através da festa de Pentecostes, com os judeus, sendo em seguida ali partindo para os samaritanos e depois chegando aos gentios, que viriam em um avivamento, como mostrado nos primórdios da igreja, todo esse despertar do Espírito Santo. Mas isso também nos aponta para um reavivamento da igreja no tempo do fim, antes da grande tribulação, a qual é aquele dia de inverno que há de cair sobre a terra, ou o grande dia da provação pelo fogo. E depois, após isso, isto também vai representar a glorificação e o revestimento que descerá sobre os fiéis em Cristo Jesus após o término da grande tribulação. Tudo isso representa este cair das últimas chuvas. Com isso, então, falaremos sobre as chuvas. E o interessante é você entender a importância das primeiras e das últimas chuvas, a qual o que mais vai ser sintetizado aqui para vocês é o cair das últimas chuvas, como está descrito no nosso título aqui, a qual nos diz as duas testemunhas e as últimas chuvas. Então com isso, vamos falar aqui para vocês sobre a chuva serôdia, começando com ela, e vamos falar também da chuva temporã, tá bom? Algumas observações. Bom, a chuva serôdia pode ser definida como uma chuva de primavera, assim como a chuva temporã está relacionada ao período do outono. Ambas as chuvas fazem parte do planejamento agrícola no Oriente Médio, onde chove pouco. Tanto a chuva temporã quanto a chuva serôdia são citadas na Bíblia. Em algumas traduções, essas chuvas são chamadas de chuva mansa e chuva forte, chuva de outono e chuva de primavera, ou as primeiras e as últimas chuvas. Nessas regiões, a terra é semeada no período da chuva temporã, outono, com o objetivo de germinar as sementes. Na época da primavera surge a chuva serôdia, que fortalece as plantações e prepara a terra para a colheita. Exemplo mostrado em Deuteronômio
capítulo 11 ao 14. Um dos versículos mais conhecidos com o uso dessa referência é Joel 2, versículos 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. O que significa na Bíblia chuva serôdia e chuva temporã? Bom, este ciclo climático pode ser interpretado de muitas maneiras na Bíblia. Nada acontece sem essa permissão de Deus, né? Tanto a chuva temporã quanto a chuva serôdia é uma forma de apontar como Deus é fiel e age no tempo certo dos seus moedos proféticos, como descrito nas profecias e nos livros. Vemos mostrar para vocês através da leitura muitas diferentes escritas, porém que vai apresentar o mesmo significado. Observe 3 formas que foram traduzidas, mas vai apresentar para vocês esse entendimento. A primeira: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. A segunda: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. E por fim, o terceiro exemplo: então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo. Vemos, então, que a chuva temporã representa primeiras chuvas, aquelas que caem no outono, chuva de semeadura, né? Enquanto a chuva serôdia vai representar as últimas chuvas, a qual são as chuvas de primaveras que vai preparar para a colheita, né? A chuva temporã, a qual então são as primeiras chuvas, né? Podemos ver então que caem na Judéia, ou seja, chuva de outono, né? Ali a qual molha esta terra para então a semeadura, né? Enquanto as últimas chuvas, a qual a chuva serôdia, que também caindo na Judéia, né? Ali está intimamente ligado com a estação fria, né? Para a colheita, tanto que o inverno é tido como sinônimo de tempo de chuva, né? Que é essa chuva serôdia, né? Em questão. Então, é por isso que nós temos um exemplo interessante quando fala, né, aqui, que diz o seguinte: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, apareceram as flores da terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. Isso está escrito em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11. E também está escrito em Salmos 32, versículo 4, que diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A palavra estio está associado à chuva, né? Então, por isso que nós temos, então, em Isaías 44, versículo 3, a expressiva: derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Também em Joel 2, 28 diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Algo que Pedro repetiu quando aconteceu na época do livro de Atos, ali quando foi derramado em Atos 2, o Espírito Santo como chuva, ali então, chuva inicial, né, que são a chuva temporã, né, que caiu sobre eles, né. Então, essa chuva temporã indica para nós aquilo que Jesus falaria para nós, né, que se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, não só como chuva que cai sobre nós, mas como chuva também que nos dá vida e mata a nossa sede. Então, o derramamento do Espírito Santo, a qual começou nesses 3 eventos ali, né, indica a chuva temporã, né, ocorrido no dia de Pentecoste, que começou em Atos com os judeus, depois se estendeu para os samaritanos e até chegar aos gentios ali, por fim, né? Mas que no tempo do fim, então, isso também indica que teremos um outro derramar dessas últimas chuvas pelas 2 testemunhas, a qual são gentios e judeus fiéis a Jesus Cristo. Então, na forma agora de como uma chuva serôdia. E vemos então que não se passou de fato então 4 festas bíblicas, né, a qual a igreja tenha cumprido, né, como é dito como Páscoa, Ázimos, Primícias e Pentecoste. Na verdade,
Então, tendo esse entendimento, se passou apenas 3 festas e meias, que são Páscoas, ázimos, primícias e a primeira parte de Pentecostes, chamada chuva temporã. É por isso que vemos que todo o momento a Bíblia nos fala de uma colheita que haverá após o descer das últimas chuvas, da chuva serôdia, derramada pelas duas testemunhas, mostrando que haverá a boa e a má colheita que vai cair, então, depois dessas chuvas, e vai ser colheita, pelo fato que a colheita se vê, então, após a chuva serôdia em questão. Por isso é importante nós estarmos preparados para aquele dia. Um bom exemplo é a descrição em Revelações capítulo 14, versículo 18 ao 20, que diz: Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar do outro anjo aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vidimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então observe esse tempo da colheita. O interessante dessa observação aqui é que justamente em Apocalipse mostra o tempo da colheita da uva, e de como depois ela foi pisoteada e lançada na ira de Deus. Um bom exemplo contextual se aplica à história de Jerusalém, quando foi pisoteada pelo Império de Roma, a qual nos aponta também para algo do tempo do fim que ressurgirá novamente, onde haverá novamente uma nova colheita. Por isso, vemos que as duas testemunhas, a qual são gentios e judeus, fiéis a Cristo Jesus, têm o poder para fechar os céus no dia das suas profecias, mostrando que o avivamento, este reavivamento no tempo do fim, que elas trarão, irá fazer descer as últimas chuvas sobre a humanidade, chuvas serôdia, e que isso representará o reavivamento que reiniciará as 3 últimas festas, tendo como ponto de partida, novamente, o Pentecoste. Como está descrito em Apocalipse 11, versículo 6, que diz: Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridades também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos tantas vezes quanto quiserem. É por isso, então, que as duas testemunhas profetizam por 3 anos e meio. É uma alegoria nos mostrando as 3 festas e meias finais, a qual novamente o ponto de partida das suas profecias partirão ali do início da festa de Pentecoste, Mas agora um Pentecoste serôdio, Porque o primeiro Pentecoste foi o Pentecoste ali temporã, mas agora no tempo do fim das duas testemunhas é o Pentecoste serôdio. Então, por fim, eu deixo para vocês os capítulos finais com os seus versículos que mostram essa promessa. Em Jeremias 5, 23 e 24 diz o seguinte: Mas este povo é de coração rebelde e costumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: Tomamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá ao seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Em Joel 2,23 já diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará uma justa medida. A chuva fará descer como outrora a chuva temporânea, serôdia. O Deuteronômio 11, 13 e 14 diz: E será que se diligentemente obedecedes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8 diz: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor logo se aproxima. Então, eu espero que vocês tenham entendido,
a importância de se entender que no tempo do fim, novamente haverá um reavivamento, onde as duas testemunhas, chamados gentis e fiéis, Cristo, crendo em Cristo Jesus, fiéis à palavra dele, novamente trazerá este reavivamento da chuva serôdia que há de cair sobre todos aqueles. Quem for fiel e receber esta chuva alcançará a salvação, mas quem não for infiel estará ali e será coletado para ser lançado no lagar da ira de Deus. Então, é isso. Então, se vocês gostaram e entenderam todo esse estudo bíblico, e se foi edificante para vocês, então, se vocês assistiram até aqui, né, então, é muito importante, então deixem o seu like no canal e se inscrevam também no canal, porque é muito importante aí essa consideração sua de vocês, para que o canal possa continuar a trazer novos estudos para vocês. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Então, Deus vos abençoe a todos e paz de Cristo Jesus.